Eu sou a Luciana, estamos aqui para conversar com vocês sobre esse caminho do projeto Mulheres Merecem. O campo agora de trabalho nosso é o desejo, o desejar, o desejo enquanto algo inegociável na nossa vida. Eu sou a Simone Rianelli, sou fisioterapeuta do grupo e a nossa proposta é trazer as reflexões que implicam no nosso corpo físico, no movimento, nas nossas perspectivas de nos mantermos saudáveis. E eu sou Dimara, terapeuta energética sistêmica, vem trazer essa ideia de o quanto que o nosso sistema é afetado energeticamente, sistemicamente, não só por aquilo que a gente vive aqui, pelas nossas histórias que são construídas e experienciadas, mas pelo fato de termos a interferência daqueles que vieram antes de nós. Então, ainda que seja invisível, um campo invisível é um campo que interfere sobremaneira nas nossas atitudes e comportamentos diários. E, completando, eu sou psicóloga, sou psicanalista e vou trazer a abordagem dentro dessas duas concepções teóricas. Na realidade, na concepção teórica da psicanálise. A primeira parte desse nosso encontro vai abordar sobre como lidar com os limites, né? Como é que eu estabeleço limite na minha relação com a outra pessoa, como é que eu estabeleço limite com o mundo social, como é que eu estabeleço limite com o meu corpo, Sim, né? E isso implica em aprender a dizer não. Porque a gente já falou disso aqui em outros momentos, né? A história social feminina, ela traz uma mulher que tem que ser uma simbolizada por uma permissão constante. A mulher tem que Sim. permitir tudo, ela tem que estar pronta para satisfazer todo mundo Hum, e ela se distancia de si mesma, é um existir para o outro. Então, ela é filha, ela é parceira, ela é mãe, ela é profissional, ela é um corpo que tem que estar correspondendo a todas as métricas e medidas sociais e estéticas, é uma submissão total, né? total, e ela fica com a sua subjetividade atravessada por isso. hum, Então, ou ela vive uma exaustão enorme de tanto sim que ela diz, né? Ou ela vive uma culpa imensa se ela diz não. Então, como é que é deslocar esse não de uma esfera moral, né? De uma esfera dita como recusa, como coisa egoísta, eu não estou nem aí para você, não quero saber mais de você porque eu estou te dizendo hum, não, porque eu não quero ir ao cinema com você hoje, para uma esfera que é de uma função estruturante do sujeito. É o não que eu poderia dizer que é uma borda psíquica, né? Que é hum, aquilo que me protege enquanto a minha subjetividade para existir como sujeito e o outro. Como que vocês pensam que a gente pode lidar com isso? Porque implica em suportar uma tensão muito grande. uhum. Porque no que eu digo não, vem uma Sim, reação. sim, Implica em suportar rejeição, abandono, exato. implica lidar com tudo aquilo que a gente não Hum, gostaria que acontecesse quando a gente se posiciona e assume as vontades da nossa essência, do nosso corpo, da nossa hum, psique, da nossa energia. sim, E isso causa um conflito muito grande de sustentar esse posicionamento que está alinhado com a sua essência, né, Dimara? Isso a gente sim, vê essas perturbações quando vem no campo energético, né, um grande conflito também. O sim. corpo ele reage, transbordando às vezes em sintomas de dores, de Uhum, rigidez, de queixas contínuas, ou as mesmas queixas, ou queixas que se manifestam sistemicamente no corpo. E aí a gente começa a entender assim, o que está acontecendo então? Sabe uma Com coisa muita sabedoria. que eu vivo muito na clínica, é nos atendimentos, né, na análise das pessoas, é uma coisa assim: "Não, porque o outro, porque fulano, porque sempre ciclano, aponta. porque tal lugar". É, Ok, tá. mas aquele outro não vai mudar se ele não quiser. Uhum,
né, sim, então não adianta ficar esperando que aquele outro é, vai fazer o que você deseja. Você que é, tem que fazer o que você deseja, e a partir disso você acaba naturalmente, se você está numa relação de simetria, de troca, que o outro se modifique sim, também, sim. Mas aí né. implica na renúncia. Implica. Muitas vezes você não quer renunciar, porque você tem aquele ponto de vista que precisa ser daquele jeito, porque você aprendeu que é daquele jeito, Sim. que aquela forma funciona, Aham. né? Baseado que em experiências que você viveu com a tua família, com o teu sistema. E aí você quer criar uma condição de que precisa funcionar daquela forma. Você quer criar uma E condição aí, nova sem largar a antiga. exato, você quer mudar, mas não quer perder aquela estrutura Sim, que até então é conhecida e, portanto, sim, segura, sim. né? E aí, para que você tenha uma relação, em qualquer nível de relacionamento, você quer moldar para aquilo funcionar do jeito que você entende que é seguro. E dentro do moldar a gente pode colocar a palavra controle, Sim, lógico, que é né. seguro, aquilo que É. você controla é seguro, dentro da sua Sim, perspectiva. sim, E aí você não quer abrir mão daquilo. Quando eu ia falar anteriormente sobre que tudo começa na infância, que não tem como você não olhar para o seu sistema, o seu processo, se você não voltar na infância. uhum, A forma como você foi criada, as suas experiências, tudo que você viveu ali. Então, quando a gente diz também de impor, estabelecer, eu não gosto de usar a palavra impor limites, porque sim, quando você usa impor, você já está querendo guerrear sim, sim, e já é o está querendo entrar confronto, em confronto, exato. Então acho que, assim, a nossa proposta inclusive é essa, como é certamente. estabelecer, são os É uma limites construção, inegociáveis. o É uma limite é uma É construção, uma construção. construção. exato. E o que, quando você fala entrar nesse aspecto da rejeição, do abandono, porque é o primeiro medo que bate é esse, porque é o que a Sim, gente aprendeu lá na nossa infância. sim, Se você não agrada, você pode ser rejeitada. Se você não concorda, você não vai ser aceita. E vai aí ser você excluído. entra naquele conflito e naquele medo de que, opa, é assim que funciona. Porque o que que acontece é que quando você estabelece o limite, que eu vou chamar aqui do não, Sim, vamos chamar um não de letra maiúscula só para é, transformar ele num objeto, assim, vamos Sim, sim, brincar, né. palpável. É, né? então esse não, ele implica numa ruptura de uma lógica, ou de fusão das relações, né, Aham, ou de captação, de captura pelo outro, onde eu tenho que ser submissa a esse outro, uhum, igual você estava colocando. uhum, E isso leva com que o sujeito entre em 3 comportamentos base, né, a compulsão à repetição, uhum, porque justamente porque eu conheço essa dor, então eu continuo repetindo na dor, não é porque eu quero, porque é um processo inconsciente, e a uhum, partir de me manter nessa dor, o ganho que eu tenho é que essa dor eu conheço. uhum. Você se Eu alimenta dessa eu dor. Sim, não eu não lido sim, com o desconhecido que é extremamente ameaçador. Uhum, sim, O outro ponto que eu entro aí é a autossabotagem, uhum, porque aí eu desautorizo aquilo que é o meu desejo, porque eu só autorizo o desejo do outro, sim, né. E a sim, fusão. Onde aí eu nem existo, porque uhum. eu passo a ser esse outro, Submete. anula. Uhum. né, eu sou uma Se anula. extensãozinha desse outro, Uhum, uhum, né, e a partir daí, não há uma simetria nessas relações. Se você consegue romper essa desigualdade na relação, você uhum, tanto fortalece a sua borda, o que eu chamei de uma borda psíquica, uma uhum, proteção psíquica, mas você diz para o outro assim: "Seja responsável por você". Uhum, uhum. Não, Sim. se assuma nas suas questões, não sou eu que Uhum, tenho que resolver tudo, uhum. eu que tenho que dar conta de Sim, tudo. sim. Assuma-se, É. né. Então Você corre o risco de perder? Corre, corre. mas você se fortalece. sim, Se você quer realmente ser você, se você quer realmente retomar a sua essência, né, fazer valer os seus limites, os seus desejos, você precisa enfrentar. sim. E o enfrentamento, às vezes, vai ocorrer em perdas. É, porque esse outro vai reagir. Naturalmente, Há uma naturalmente. uma coisa que são os vínculos, né, que a gente vai estabelecendo. Sim, E toda sim. relação, ela implica numa tensão. Uhum, Né, então ela vai ter entre um desejo e a demanda enquanto uhum, tem a possibilidade, a realidade desse desejo, ele é possível, ele não é possível, como realizar, uhum, né, o reconhecimento ou o anulamento.
Uhum, né. Gente, só lembrando, o desejo aqui é enquanto aquilo que me move num objetivo. Vamos uhum. imaginar uma a pulsão é aquela energia total, libidinal, né, a libido que me move, não só a libido sexual, a libido é muito Sim, mais De amplo, nós vida, já libido é, falamos de isso, vida. né. é. É aquilo que me move em direção a algo. Esse algo é o desejo, então bota aí Uhum, um barquinho no mar e uhum, um horizonte. O barquinho sou eu rumo a um horizonte que eu defini qual vai ser. Esse é Uhum, o meu uhum, desejo, mas o vento e a força da água é a libido que me movem nessa direção, uhum. né. Então, com isso, essa parte, do dizer não, ela implica nessa tensão entre esse movimento. Vai ter tempestade, vai ter onda sim, gigantesca, vai ter, outro barquinho vindo de uhum, outra direção, mas eu tenho que me uhum, habitar enquanto sujeito. Sim. E a partir disso, eu internalizo, né, aquilo que são minhas escolhas. E muitas vezes também não é só um outro concreto, né? Você falou, né, Dimara, uhum, das histórias. Eh, eu tenho uma passagem engraçada, eu estava acho que no segundo ou terceiro ano do primeiro hum, grau, que agora eu já nem sei mais se é ano, se é série, e numa sala de aula em que eu não lembro por que tinha que escrever a palavra compreensão no uhum, quadro. uhum, Né, eu não sei se era uma brincadeira, tal, e foram 2 colegas na minha frente escreveram errado, né, hum, e eu sabia que estava errado, hum, né, eu olhei aquilo e aquilo estava errado, aí quando vem: "Quem mais quer tentar?", eu prontamente levantei. hum, Eu sabia qual era o certo, mas eu uhum. escrevi errado. Ah, escreveu errado. Eu escrevi errado. Até hoje, quando eu vou escrever a palavra Sai compreensão, errado. eu paro para saber como é que eu escrevo aquela palavra. Gente, eu Uhum. tinha 7 anos, hoje eu tenho 63, né, mas aquilo É, é. fica Registrou, né? marcado de uma forma, Hum, foi um não que eu me dei. Foi uma uhum. não permissão de me destacar ali naquela salinha de aula Sim. em que eu ia acertar, porque eu sabia como é que era e que eu não me permiti. Hum, Você se Né, encolheu. eu me encolhi. Então, esse não que a gente diz para o outro, faz parte também de um não que a gente diz para a gente. uhum. Aproveitando só esse gancho aí dessa historinha, é algo assim que parece que é até difícil de entender, mas olha como que a gente entende e como isso é construído muito precocemente. É muito mais fácil você aceitar o fracasso do que o sucesso. Ah, é, E aí foi um caso. é, Você preferiu se associar ao fracasso, se igualar ao fracasso, porque ali você pertence. é. E ali você se iguala, né? Então ali você não tem, você não vai criar nenhuma questão com ninguém. Fica E cômodo para todo fica cômodo. mundo. No que você adquire o sucesso ou destaque, ali você vai precisar se posicionar, se sustentar. Então, o quão desafiador é sustentar e se É, posicionar? E a mesma coisa o limite. Você falou uma palavra importante, dizer não, Hum, não, o limite, ele não é só dizer, ele tem que ser sustentado. sim. exato, pois estou dizendo. E o O sustentado é sustentar. Sustentar é a difícil prova. É, demais. é o Eu sustentar. vou até um pouquinho adiante sobre esses termos, Ok, te pode ir? falar sobre o sucesso ou Ah, prosperidade, porque isso pode ter várias interpretações físicas. E quando eu digo físicas, eu estou falando de patrimônio. Eu vou falar de uhum, físico, mas eu vou falar sobre o corpo. uhum, Porque esses posicionamentos e sustentar esses posicionamentos é o que verdadeiramente te dá autonomia de vida, uhum, de corpo, de movimento. Porque a partir de momentos que às vezes inconscientemente você sucumbe, né, à falta de limite que o outro não viu em você e que uhum, você foi permissiva em ceder, uhum, você começa a congelar o seu corpo, você começa a congelar o seu movimento, você começa a congelar funções físicas muito importantes. uhum, E quando você começa a entender essa quebra de padrão, que é ultrapassar limites e que é
resgatar a autonomia, porque a vida é Uhum. sobre autonomia. Sim. É. Sucesso, prosperidade são conceitos que vêm cada um colocando Uhum. os seus valores adiante disso, mas é a autonomia final, Sim. que é o que a gente quer Uhum. prosperar na vida. Sim. Autonomia de função de corpo, de, de envelhecer, de amadurecer, entendendo as disfunções orgânicas que o processo fisiológico vai trazer, mas com dignidade. Uhum. Então, sustentar isso é uma forma muito bonita de entender a consciência do corpo também. Sim. E aí a gente precisa ser muito gentil com a flexibilidade da leitura de que cada fase de vida traz. Porque Uhum. eu tomo muita atenção para o fato de as pessoas falarem assim, de você dizer não é sobre renegar, é sobre Uhum. excluir o É. outro. Não, não é Uhum. bem assim. É sobre você integrar na melhor parte do que aquilo foi feito Ser uma para pessoa você. ruim, É, egoísta, é É. um aspecto muito moral, é não, muito moral. moralista. Não é E moral, é até com o corpo moralista. também. Uhum. Porque a gente também coloca algumas perspectivas muito rígidas e irreais para a nossa vida. Então, mas eu não estou mexendo, eu já não faço mais como eu fazia antes. Eu sofri um acidente, eu tive que me recuperar, eu fiz um processo cirúrgico, eu não estou fazendo o que eu faço antes. Tá, mas olha só, você está fazendo até melhor porque você recuperou uma função de um Uhum. trauma. Sim. E é assim no corpo físico também. Então, Hum. para trazer essa leitura sobre a questão dentro do olhar da fisioterapia, dentro do olhar para o corpo físico, a vida é sobre autonomia. E a Sim. gente, desde o início, né, das fases da vida, criança, adolescente, a maturidade, a senilidade, a gente tem um processo natural para adquirir essa autonomia. E se alguma Uhum. coisa acontece que a gente pode porventura perder uma autonomia, a gente cria outras estratégias, Uhum. né. É uma observação gentil que eu faço sobre os processos físicos corporais. E para Sim. essa autonomia é preciso aprender a lidar e reconhecer os limites, Certamente, Os próprios os limites, né? próprios Os certamente. limites. próprios limites. E É. aí a gente vê, porque todo limite, né, todo não, ele desorganiza Uhum. inicialmente. Depois ele reestrutura, porque ele traça um Sim. novo parâmetro, ele traça uma nova referência. Mas Hum. primeiro ele desorganiza. Sim. E nessa desorganização sai de baixo, porque muitas Uhum. vezes isso gera crises relacionais muito grande. Relacionais e Uhum. pessoais. Sim. Pessoais. Porque olha só existe alteridade se tem limite. Hum. Eu só vou ser diferente da Dimária e de você, Simone, se tem limites nas nossas relações. O limite não implica em nos Discordância. distanciarmos, em É, discordarmos, em sermos autoritárias uma com outra. Muito exatamente. até pelo contrário, o limite significa em nos respeitarmos, Uhum. né? E entender que a sua fala vem com um propósito, a minha com outro, a sua com outro, e Hum. que nós vamos aí construindo um saber, né? Construindo uma fala que vai ficar redundante, né? Uma Uhum. fala que dialoga, mas eu acho que é isso mesmo, Mas porque tem né? fala que Sim. discorda, né, ela É. briga, ela E não nos perdemos enquanto sujeito sim. que nós 3 somos, É. né. Você sempre brinca, né, Simone, que a gente acaba que você nunca viu, como é que você fala? Ai, meu Eh, Deus, lá vem. 3 posturas diferentes que não se discordam. E é É. isso que acontece. Certamente. Isso é que é alteridade, Uhum. né. Eu acho que isso é o que tem de muito importante que as pessoas se esquecem. E, sobretudo, também É. considerar uma outra palavra importante na vida, que é o respeito. Sim. É. Porque, às vezes, a gente considera situações que estão sendo desrespeitosas, e aí, quando a gente começa a entender uma questão sobre o respeito próprio, o respeito a si, o respeito do autocuidado, o respeito do autoconhecimento, o Uhum. respeito da sua gestão como pessoa, a gente entende o respeito com o outro. E essa troca, ela fica tão simples. Ela fica tão simples. A Luciana falou um detalhe que não é um detalhe, na verdade, é um preciosismo desse Uhum. projeto. Porque tem três personalidades aqui absolutamente diferentes, mas absolutamente diferentes. E que bom que é assim. Sim. É.
Porque a vida não se apresenta É. linear, estruturalmente rígida, num caminho único. E o mais importante, que nós estamos mudando, em Sim, constante mudanças e de todas as formas. porque a gente se permite essa Pensamento, comportamento, permeabilidade. A exato. gente se permite essa E isso em todas as nossas vulnerabilidade. relações também, Sim, né? Não é só aqui no grupo, mas eu percebo isso na minha vida desde o nosso primeiro encontro. Você veja nem te Sim, como conto. que nós, desde o nosso primeiro encontro, desde o primeiro projeto, quanto que a gente vem avançando, amadurecendo e nos tornando outras mulheres, É, diferente daquela que iniciou, né? certamente. houve muita mudança nas nossas vidas É nesses 6 fato, meses aí, né? nesse um Então, ano. assim, como você pode se permanecer numa relação, qualquer tipo de relação, exatamente da forma como você era antes? Não tem como. E não tem como você moldar ninguém. Volto a falar de novo da questão de você, eu quero que a pessoa seja dessa forma, eu quero o companheiro, ou o colega de trabalho, ou aquele superior. Não, não tem como. Se nós mesmos estamos passando por transformações diárias e constantes. É contínuo, o processo é contínuo. Principalmente quando você busca Sim, autoconhecimento, autodesenvolvimento, o processo é contínuo. Então, é humanamente impossível você desejar que o outro te veja da mesma forma e vice-versa, Sim. porque estamos num processo de Mas uma observação importante mudança. nisso tudo, que não foi dito, não foi combinado, não foi estabelecido, e justamente por isso, nada disso ter acontecido, fluiu tão bem. Sim. Nós não nos apegamos a nada Uhum. do que aconteceu entre nós Sim. durante o processo. São histórias de bastidores, né? Mas Uhum. nós tivemos muitas repercussões Sim. no campo físico, inclusive. Eu vou sempre Uhum. reforçar o campo físico porque é meu objetivo de estudo, é a minha parte do projeto, é a autoridade que eu tenho para falar sobre as questões físicas. Meu olhar é muito direcionado a isso. Mas nós Uhum. tivemos todas três repercussões físicas dramáticas. Uhum. Dramáticas, sim, foram. Físicas, E energéticas, aí a gente emocionais. Energéticas. chegava e tinha os encontros, os bastidores para a Sim. próxima etapa, e a gente chegava assim, era um Uhum. caos vindo junto com a gente. A gente se deu ao luxo de entender o que cada processo queria Sim. dizer, cada uma na sua perspectiva, de Uhum. Maro colocando as suas, né, observações, acolhendo a gente, o Luciana também, eu também. E a única coisa que a gente olhava e ficava no olhar foi assim, vai passar. É, mas é porque a gente É, segurou nessa montanha-russa e não apegou, porque a vida também fala sobre apego. sim. E o Uhum. apego, ele traz muita dor, porque o Uhum. apego te força a querer entender, o apego te força a querer O manter, o apego te apego força a querer ter te controle. coloca no ressentimento. Exatamente, É. então E vem aí muita coisa junta. você acusa o outro, mas Uhum. não olha qual é a sua parte e sua responsabilidade É, naquilo, Uhum. exatamente. Então, e né. assim, e a gente deixar isso tudo vir, e saber que vai passar. Com licença, Luciana, mas a Luciana teve um dia que estava em crise de labirintite, ela tinha que segurar para se sustentar em reunião, É, em ué. apresentação aqui. E porque a gente estava trabalhando com campos energéticos, com questões muito importantes de tudo isso que a gente se propõe no projeto e que atravessa pela gente também. Só que a gente Sim. olha para assim, passou, porque tudo passa. Pois é, e aí entra outra perspectiva que é nós estamos falando muito do limite enquanto social, Sim. né, em relação ao contexto sociocultural e em relação a também, o outro, Uhum. né. É porque nisso me veio uma coisa aqui que, eh, não tem a ver, mas tem a ver, e sem questões Hum. políticas ou partidárias, né, mas nisso que se refere ao apego e o não respeito do outro, por questões políticas, quantos grupos, quantas famílias se desmembraram, né, Sim. gente. Uhum. Isso me veio aqui justamente por não saber conhecer o limite, cada um tem o direito de acreditar no que quiser, E se Sim. apegar em coisa tão boba. né. E E se como apegar em coisa tão boba que é como romper Uhum. grandes relações, grandes Sim. possibilidades de porque pensa convívio saudável, diferente. porque pensa diferente. Uhum. Nada a ver uma coisa com a outra, não. E aí, o limite pessoal, que trazendo isso pra gente, ele é mais difícil. Sim. Porque o outro a gente vê, tá externo, tá no Uhum. outro, é mais fácil, né, localizar isso. Mas o interno, ele fala assim, das minhas repetições, ele fala das minhas escolhas, ele fala dos meus impulsos,
que são Hum. inconscientes, não são controlados, né? E são limites que têm a ver para que eu possa reconhecer as minhas necessidades, Uhum. reconhecer a minha singularidade. Uma das coisas mais difíceis também que eu, na minha prática clínica, não são nem as grandes dores ou tragédias da história das pessoas, mas é a pessoa reconhecer que ela não tem que ser perfeita, que ela tem qualidade, Uhum. defeito, está tudo bem. Eu sempre Sim. brinco: "Olha, eu sou ótima em fazer crochê, mas não me põe para fazer um arroz não, porque ele vai empapar". Não sei fazer arroz com receita, 1000 formas de fazer arroz, nunca dá certo, nunca dá certo. Mas se for para fazer uma toalhinha de crochê, eu vou fazer e vou vai ficar Uhum. bonitinho, porque eu o meu Sua a habilidade, minha né? habilidade é essa, não é outra, e tá tudo bem, É. não tem problema nenhum nisso, né. Então, lidar com isso implica em brigar com o nosso inconsciente. Nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não tem Uhum. lógica de relógio nenhuma, ele Uhum. não obedece calendário, né. Uhum. Ele também não obedece a lógica racional nenhuma, Não. né. Ele está sempre buscando formas, de se expressar que nos aparecem, né, do jeito mais, eh, imprevisível. Então ele vai Uhum. vir no sonho, ele vai vir Uhum. num ato falho, ele vai vir se você bebeu um pouco a mais, a sua censura relaxa, ele vai escapar por ali. Uhum. É assim em outras tantas formas, né. E esse inconsciente ele é tão firme, porque de alguma forma ele protege a nossa integridade emocional, a nossa Uhum. integridade física. Então ele vai arquivando e ele não deixa vir à tona aquilo que é ameaçador para a gente. Ele vai Uhum. dando homeopaticamente Uhum. algumas possibilidades, né. Então enfrentar esse sujeito, enfrentar o nosso inconsciente é realmente difícil, né. Não é fácil, mas é algo que é possível de ser feito para eu poder transformar minha vida. Então eu tenho que Uhum. escutar meu corpo. Sim, Porque toda mudança tem uma morte simbólica por trás dela, Sim. né. Eu só vou aprender a fazer alguma coisa, toda escolha que eu faço para mim, ela implica em dizer não para uma, Sim. sim Ah. para uma e não para outra. E aí entra a questão da autossabotagem, porque a gente tem 2 perspectivas. Uhum. Eu digo não para um desconhecido. Né, então eu Uhum. quero viver sem essa dor, então eu crio limites. Eu sei que andar em cima de caco de vidro vai machucar meu pé, então eu digo não para isso. Uhum. Ok, mas existe um não que impede a expansão do ser, que é Hum. aquele não que eu tenho vontade de, eu tenho aquele desejo, aquela ânsia, mas eu não me permito. Uhum. Eu não me autorizo, né. Hum. Você usa muito essa expressão, né, Dmara, "não me autorizo". Não autorizo, não me permito. E vem deste lugar do não merecimento, né, muitas vezes, porque você tem todos os recursos, todas as possibilidades, conhecimento, mas não se autoriza ou não se permite, Uhum, por questões de que você sente que não é merecedora, ou entra naquele aspecto que você falou: "Como eu posso querer isso, sendo que quem está ao meu lado não tem nem capacidade de sonhar ou de pensar ou de de adquirir, alcançar de isso. alcançar". Então entra ainda num conflito interno de: eu não posso deixar o outro para trás, eu tenho que trazer o outro comigo, como que eu vou avançar Uhum, e o deixar o outro, gente, pode ser um relacionamento, pode deixar um filho, a família. uhum. E aí você se impede de avançar, de conquistar ou construir algo. E não é só a questão material, né? É de até a busca por autorrealização. é a Sim, busca sim. por autoconhecimento, de autorrealização, e você fala: "Como eu vou conviver com essas pessoas agora? Olha o que eu estou buscando e as pessoas ainda estão ali Uhum. naquele ambiente, naquele limite, como que eu vou conseguir?", Ir né. além. Como eu vou conseguir ir além? E aí você sucumbe, E muitas vezes repete, é, muitas Volta, vezes repete, volta, volta, repete. muitas volta. vezes Você volta volta para o para aquilo padrão, você ali. volta para a condição. Não, vou esperar a pessoa amadurecer, vou esperar a pessoa ter o tempo dela.
mas aquela pessoa não está no teu tempo, ela Sim, não é, ela não sim, precisa corresponder àquela sua sim. expectativa. Mas por que que a gente volta? Volta porque é o medo. É o medo, eu vou caminhar sozinha? Uhum, Até onde eu vou chegar? O que eu quero com isso? Quem vai estar comigo nessa uhum, trajetória, nessa uhum, caminhada, né? uhum, E aí você começa a questionar tantos aspectos que você muitas vezes abre mão e fala: é melhor eu ficar onde eu estou. Uhum. e repetindo, né. A compulsão à repetição, ela a gente tem que ter mais atenta, não ao objeto da compulsão, Uhum. porque pode ser comida, compra, bebida, Sim, as drogas qualquer ilícitas, vício. qualquer É, coisa, mas ao que ela está preenchendo. O sim, que está atrás é o disso, né? vazio. Há uma falta que a gente Uhum, já nasce com ela, porque a única fase de completude na nossa vida é quando nós estamos na barriga da uhum, mãe, sim, né, dessa mãe que gerou, dessa mãe sim. biológica. Ali é um nirvana total, ali você tem, a completude de uma relação. A Uhum. partir do parto, essa É, você já completude já se perde. rompe. Uhum, E o sujeito passa a vida inteira tentando suplenciar essa falta, sim, numa falta que é estruturante e que não tem jeito de não ser tem jeito, não completa. preenchida, não completa, É. né. E aí você vem para uma sociedade hoje que uma cultura que fala que a satisfação é imediata, que você tem que preencher e cumprir todas as regras, Uhum, que essa completude falsa é possível, então as pessoas entram em desespero. E uhum, aí eu acabo, eh eh, repetindo, né, eu estou aqui falando repetindo, me lembrei, há uns 30 anos atrás eu atendi uma pessoa que, dada a história da vida dela, né, ela era compulsiva por compra. E ela já tinha estourado todos os limites financeiros possíveis, já devia Deus e o mundo, uhum. mas ela só comprava roupas. Gente, pasmem, roupas sempre um tamanho menor do que ela usava. Olha a punição É, daquilo. Ela é. continuava sem ter o que usar, né, que era a Isso, queixa. E a queixa tinha a ver porque ela se achava gorda, o corpo não era legal, mas então ela comprava, era uma coisa de louco, Uhum. de abrir o uhum, guarda-roupa e tá lotado, tudo com etiquetinha, tudo um número menor, uhum, né. Então essa compulsão não é só: "Ah, ela pode parar quando quiser", não, esse caso não pode parar quando quiser não, ela não conseguia. Então tinha que entender o que que estava, que uhum, falta estava, era essa tentativa de preencher que falta. E a partir daí você trabalhar para que ela pudesse mudar uhum, esse comportamento, né. E tem aí também nesse contexto a questão da linhagem feminina, né, Edmar. uhum. Muito, muito, porque é a Linhagem, lealdade. é a É a lealdade lealdade Sistêmica invisível que a gente feminina. visível ao fala. feminino. Sim, No sim. caso nosso, nas mulheres, Muito, que é muito. aquele círculo das círculos, ai gente, da Clarice Spíncola, o Círculo das Das mulheres. Mulheres Sagradas, o Acho livro? que é. Acho que é É um esse livro mesmo. Eu lindo, vi ele é até pequenininho, pequenininho. É, É. fininho, eu tenho. e é lindo, ela É, fala disso, da linhagem das mulheres e o quanto que essa linhagem sim. interfere na Interfere, interfere. É na uma construção do questão de sujeito. você, querer manter aquilo ali, querer fazer Se justiça, identificar com o né, se sistema. identificar, É. pertencer e fazer justiça por aquelas que vieram antes. Sim. E aí você está vendo o sacrifício que está fazendo agora, mas por lealdade você se mantém naquele processo. Mas fazer justiça pode ser fazer escolhas diferentes, porque você está sendo justa Exato, consigo Sim, sim. mesma. exato. Ou seja, dizer não para aquilo que me aprisiona É, e dizer sim para aquilo É, que me permite é. florescer, sim. E aí vem né. uma palavra bonita, que veio até na cartinha que a gente tirou hoje no início dos trabalhos, Uhum, que fala sobre o movimento, uhum, novamente remetendo ao corpo, à fisioterapia, ao nosso estado físico, que é o movimento de mulheres ajudando, colaborando, cooperando, uhum, enaltecendo, celebrando, vivendo, uhum, conquistando novos espaços com outras mulheres e através de outras mulheres. uhum, E aí, uma observação muito importante que eu falo também em relação ao corpo é que o corpo tem sim a sua capacidade inata de se autorregular, uhum. Hum, né?
desde o nascer e o evoluir, né, nas fases fisiológicas da vida, a gente vai tendo os aprendizados necessários para a Uhum. aquisição de novas habilidades. E no envelhecer, né, no amadurecer, na adolescência, em várias fases do ciclo de vida, que a gente vai compreendendo traumas, Uhum. rejeições, falta de limites, Uhum. injúrias físicas. A gente vai se protegendo de alguma maneira fisicamente, criando as nossas couraças, criando as nossas rigidezes, e a gente vai deixando de lembrar das nossas habilidades inatas do corpo, que são os Uhum. movimentos simples, que é a respiração, que é o alongamento, Uhum. que são estratégias absolutamente viáveis ao alcance Uhum. de todos para autorregulação física do sistema músculo-esquelético, do sistema emocional, cognitivo e neurológico. Uhum. Haja vista que uma das principais orientações hoje de qualidade de vida e bem-estar é a presença, é a chamada consciência. E não raramente várias técnicas de cuidado, de qualidade de vida e bem-estar em qualquer âmbito que você esteja, em qualquer lugar no mundo, está falando Uhum. sobre a prática da respiração consciente, Uhum. da presença do seu corpo naquele momento, para você realmente se conectar e identificar com aquilo que faz bem para você. Então, se a gente resgatar isso no âmbito físico, a gente também está resgatando qualidade de vida, Uhum. estado de consciência, Sim. resgatando, entendendo, reconectando, reintegrando traumas Uhum. e entendendo de novo a restauração da flexibilidade na vida. Porque o que eu observo muito na prática clínica não é sobre força que a gente precisa ainda mais ah, estabelecer os padrões. É sobre o Uhum. resgate do simples. As pessoas estão perdendo a malemolência de vida, Uhum. né? Então, tudo isso repercute no corpo físico. E uma das estratégias que o projeto apresenta nessa integração de saberes, especialmente na área do corpo físico, é lembrar para as mulheres que elas podem resgatar, por movimentos simples, estratégias simples de autorregulação do corpo e dos vários sistemas emocional. Resgatar o desejo de autonomia e de cuidado com o próprio corpo. Certamente. Porque aí depois que você aprende o não, né, se autoriza o não externo e esse Uhum. não interno, ou o sim interno, Uhum. né, você pode passar a desejar. E Sim. nesse passar a desejar, o que que é esse desejo? É aquilo que constitui o sujeito, é o que me impulsiona numa direção. Depois de todo esse É. percurso, né, de o não externo e o não ou sim interno, eh, chegamos aos desejos, né? E há desejos que são vitais, né? Uhum. Que são expressão do amor profundo de cada uma por si só. É o momento em que eu permito um desejo, é o momento em que eu me incluo na minha história, na minha vida. E aqui, gente, não vamos entender desejo como aquela coisa do desejo supérfluo, irreal. Ganhar na Mega Sena eu também quero, mas esse é irreal, né? Então, vamos imaginar aquele desejo que me faça florescer, crescer enquanto pessoa, porque o resto vem. Uhum. Aquele O brilho no resto o olho, aquele universo brilho no traz, olho. né, Faz. mas eu preciso me colocar aberta para esse universo, né. Uhum. Tem uma brincadeira aqui, uma piadinha, né, que o cara estava numa enchente, essa é comum, mas Uhum. ele estava numa enchente lá, e questionando por que Deus não salvou ele. E Deus falou Uhum. assim: "Olha, eu mandei o avião, eu mandei o helicóptero, eu mandei o barco, você não quis entrar em nenhum deles, então como é que Foi faz?", mesmo. né. Então realmente a gente tem que saber É. fazer as nossas escolhas. Eu só vou saber isso se eu entrar em contato com aquilo que eu desejo. Essa é a travessia. Sair de um lugar de uma adaptação Uhum. excessiva
e recuperar a autonomia da minha história, recuperar a posse daquilo que sou, né. E isso não significa que eu vou voltar para um passado e ficar agarrado nele. Como a Dimara estava falando, o nosso passado é a nossa história, é o que me trouxe e me constitui enquanto sujeito que eu estou aqui. Mas eu sempre Uhum. falo isso, É. mas eu não tenho que me agarrar nisso. Uhum. Ok, eu reconheço, eu valido, eu me orgulho, eu Sim. reformulo, mas daqui para frente eu posso construir de outra forma, né? É um novo futuro. Mas para isso também eu tenho que dar conta do hoje. Então, o Uhum. não é um ato de egoísmo, o não é um sim, é uma Uhum. fidelidade àquela pessoa que eu sou, né. Isso inaugura uma reorganização interna muito grande, né. Então, assim, no caso principalmente de nós mulheres, né, a gente sai dessa lógica da sobrevivência para entrar numa perspectiva da lógica do desejo, né, eu Uhum. sendo dona da minha história. E não sendo, aquela que repete de forma automática as coisas, mas eu Uhum. passo, inclusive, a ter que me responsabilizar, porque é outra coisa É. também, pelas decisões que eu tomo, Sim. Uhum. né, porque as pessoas também não se responsabilizam muito não, né, assim, gente, tô falando de uma forma geral É. isso, né, mas assim, Sim. é muito comum, eu jogo para o outro e não me Cenário. responsabilizo pelo que É. é meu. Né. Então, eu vejo como uma essa questão da travessia pautada em eu poder assumir Uhum. o meu desejo e realizar as minhas escolhas. Essa frase foi muito Sim. bonita porque você falou uma palavra que ela poderia vir em todas anteriores, assim, na soberania maior, assim, que é o amor. É, o amor. Uhum. O Sim. amor é a palavra mais bonita da vida, né. E aí quando a gente fala reconhecer o seu amor próprio, inaugura, que foi outra Uhum. palavra muito bonita que você disse, eu acho que todo dia é o dia de uma grande celebração ou de inaugurar algo novo na nossa vida. É. Uhum. Essa é uma grande proposta através do movimento, não raramente nos cuidados com as mulheres, às vezes eu falo: Odmar, então agora você Uhum. vai fazer esse exercício ou esse movimento Uhum. assim, aí depois eu já mudo de de organização com você, para Uhum. trazer essa possibilidade de inaugurar um novo Uhum. movimento, de Sim. celebrar uma nova Uhum. aquisição, uma nova conquista neurosensório, psicomotor, Uhum. emocional, revigorante. Uhum. E aí é onde está atrás disso tudo um resgate do amor, amor ao seu corpo, amor à sua expressão de ser, Uhum. amor a tudo isso que você colocou tão lindamente agora. Então, é sobretudo esse trabalho que a gente propõe para todas vocês, fala sobre o amor, expressivamente o amor próprio, para a gente entender que ele é soberano, que a partir dessa ótica a gente está honrando a vida, né? Honrando estabelecer limites, honrando desejar mais, né? Uhum. Honrando a ultrapassar e a viver a travessia. E isso na expressão do corpo com olhar para si e gostar do seu reflexo no espelho. Uhum. Você Uhum. com você, você. E aí você olha assim, o que que faz seu olho brilhar? O que que te faz feliz? Não adianta eu vir aqui querer colocar o mesmo corpo de uma outra pessoa, o mesmo figurino, o mesmo corte de cabelo, se eu não me reconheço naquilo. Uhum. Então a gente tem que realmente dar uma sacolejada, ter a malemolência da expressão desse E amor. nisso que você está falando, né, eu me toquei com que as outras gravações que nós fizemos em termos de um diálogo maior, eu acho que Uhum. chama isso podcast, né, não sei. Mas, enfim, nós fizemos dentro de estúdio, né, Sim, nós fizemos dentro É. de um arsenal. E hoje, olha só, nossa ousadia em estar fazendo isso de uma forma que tem mais a ver com a nossa cara, com a Sim. Roberta ajudando a Sim. gente, ajudando não, né, fazendo, né, todo o processo, Contribuindo. e nós aqui nos permitimos a mudar, eh, o cenário, o a condição, cenário. a situação. É. Podem esperar pelos É. próximos, que ainda vai ter ainda mais a nossa Quando a gente traz identidade. do entendimento quântico, né, trazer um pouco para a linguagem quântica, é sair da forma estrutura.
que É, nós estamos fazendo aqui é sair da forma estrutura. Porque a forma estrutura, o que que é? É aquilo que é previsível. É aquilo que normalmente nos engessa. É algo que você precisa ter pré-estabelecido, né? E aí, quando você fala de limite também, a gente supõe que precisa ser algo pré-estabelecido, o Sim, limite. Então, nós estamos, vou usar a palavra aqui, invadindo, né? Mudando literalmente todo o contexto, sim. que é contexto. invadindo no sentido de reformular, de fazer diferente, mas ainda assim delimitando o nosso território, Eu vou falar uma Exato. outra palavra, viu? É, Invadindo, tomando perfeito. posse. tomando posse. A É, gente Talvez está não seria a palavra invadindo, mas o a tomar gente está tomando posse posse de uma outra condição, de uma outra situação que nós nos identificamos cada vez é, mais. exatamente, é deixar fluir. É essa É a deixar com essência. que a nossa essência e que a nossa intuição possa nos guiar, É, né? Então é se permitir. Essa é a autorização também, sim, né? É você não ter medo daquilo que não é previsível. sim, É você não ter medo daquilo que você precisa lançar mão de forma diferente, sim. tomar posse, como você falou, e simplesmente quando você usa dessa intuição, dessa permissão, flui, que é o que Tá está ocorrendo alinhado, é aqui. porque tá alinhado, vem Exato. tão genuinamente É. fácil, porque Eu acho que isso é o é a desejo. verdade. é, Isso com é o certeza. desejo, né? Literalmente é desejar. Desejamos e estamos aqui, Sim, né? Estamos fazendo acontecer da forma como desejamos. Então é livre de barreiras, sim. livre de obstáculos, de qualquer tipo de crítica, julgamentos que a gente possa ter. Evidentemente que tem muitas coisas ainda que precisam ser corrigidas, sim, que Que somos bom imperfeitas, né? que Que bom, seja assim. é, mas que a coisa está tão natural para nós, tão fluida, que é isso. Essa é a nossa essência. É, desejamos, acreditamos, permitimos Sim. e realizamos. É. E aqui chegamos e convidamos vocês para os nossos encontros de Mulheres Merecem Desejar, os limites inegociáveis, que ocorrerão online na última semana de julho e nas 2 primeiras de agosto. Sempre às terças-feiras. Às Exato. 19h30. Exatamente. É isso. Sejam todas bem-vindas. Esperamos vocês. Tchauzinho. Tchau, tchau!